Paz do Senhor, querido, seja muito bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que nos fala seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva. Estamos abordando a temática As Mulheres Desenroladas da Bíblia, onde temos desenvolvido dentro desta temática tópicos importantíssimos que vão suprindo na nossa fé aqueles elementos que por vezes precisamos incrementar para que possamos desenvolver ainda mais a nossa confiança em Deus e o comportamento pelo qual nós precisamos desenvolver. E estamos usando como exemplo as mulheres desenroladas da Bíblia, a ponto de que citamos aqui no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículos de número 8 ao versículo de número 37, estamos precisamente nos versículos de número 18 ao versículo de número 23, falando sobre o equilíbrio desta mulher, a maneira com que esta mulher ela consegue lidar com as perdas. Na qualidade, na característica de uma mulher desenrolada, ela apresenta aptidões para se desenvolver em situações tão contraditórias e de perda. Ela mostra um equilíbrio, ela mostra a sua maneira de administrar, de gerir em toda a sua vida, mesmo quando está tendo um grande caos dentro do seu lar, dentro da sua casa. Qual é o grande caos aqui? É a perda do seu filho que morre nos seus braços. Conforme o versículo de número 21, quando o pai o envia, ou envia o menino que já era crescido à sua mãe, mostrando então confiança nela, como citamos aqui no livro do Provérbio, no capítulo de número 31. Então, dentro desta temática, nós observamos que esta mulher, ela tem esta visão equilibrada de lidar com a perda. E nós observamos que os versículos de número 20 e 21, precisamente o versículo 21 nos diz assim: E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ela a porta e saiu. Dentro deste contexto, no versículo de número 22, e chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que ocorra ao homem de Deus e volte. Este equilíbrio desta mulher, no momento em que ela toma conhecimento pleno da morte do seu filho, que, por incrível que pareça, acaba por falecer nos seus braços, no seu colo. Ela não perde aqui o senso de responsabilidade materna, ela não perde aqui o senso de responsabilidade como patroa, o senso de responsabilidade como esposa. Observemos de que ela coloca tudo nos seus devidos lugares. À medida que o pai envia o filho para que a mãe tome conta da situação, ela demonstra, ela corresponde com bastante clareza, o texto nos mostra isso, ela corresponde com muita precisão àquilo em que o seu esposo confia que ela tem, que no caso é equilíbrio para lidar com a situação. À medida que o menino adoece, que o menino desmaia, o pai envia a mãe, crendo de que ela tomará todas as precauções necessárias, os cuidados necessários, como se nos dias de hoje o pai estivesse no trabalho, ou o marido estivesse no trabalho e recebesse a ligação, ou até mesmo o menino estava com ele ali, e disseram: olha, fulano está passando mal. Ele confia na esposa que tem, sabendo que ela vai lidar com a situação, no transporte, a maneira com que ela lida com a questão. Observamos que automaticamente a única coisa que ela pede ao marido é que mande um carro. É como se diz assim: olha, manda o motorista trazer aí o carro, vir com o carro, para que nós possamos desenvolver isso aqui, desenrolar isso aqui. Então, dentro dessa questão, nós observamos aqui, numa aplicabilidade de interpretação, trazendo para os dias atuais, é que quando o problema chega, no caso a enfermidade aqui na vida do seu filho, suponhamos que ela estivesse no momento dizendo ao seu marido: envia o carro, envia uma pessoa para que possa resolver essa questão. Então ela demonstra, ela corresponde ao que o marido está esperando. E o contexto vai nos mostrando isso pouco a pouco. A exemplo disto, nós observamos de que ela diz ao marido, nos versículos de número 22, como acabamos de ler, estou lendo na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, e é interessante que ele diz com muita clareza, não é? Ela diz com muita clareza: e chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas. É como se manda o empregado, manda o motorista com um carro aí para que eu possa resolver. Ela não chama uma ambulância, se fosse nos dias daquela época, não é? Claro que não existia o transporte como nós temos hoje aqui, mas se fosse naquela época, se eu for, manda aí um motorista, a ambulância, liga para o hospital, ela resolve tudo. E dentro desse contexto, nós ainda observamos aqui o zelo e o equilíbrio desta mulher na situação,
quando ela diz assim, quando o texto nos diz assim, e disse ele, por que vai ele a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Mais uma vez ela mostra aquilo, é como se dissesse assim, não se preocupe, eu resolvo. A questão aqui eu vou levar para um médico muito conhecido. Ah, mas ele não está de plantão hoje. Hoje não é dia em que ele presta serviço. Hoje é o dia em que a clínica está fechada. Na visão do esposo, ele começa a enxergar que o profeta, à medida que ela diz que vai ao profeta e volta, nós observamos aqui que também ela é uma mulher equilibrada e com fé. E é interessante nós observarmos essa expressão que ela diz, para que eu vá ao homem de Deus e volte. Parece-me interessante aqui o que ocorreu igual ao homem de Deus Abraão. No livro do Gênesis, capítulo de número 22, nós observamos a partir do versículo de número 5, de quando ele vai oferecer Isaac, uma das coisas que ele diz aos empregados dele ao pé do monte é exatamente essa. Ele disse, olha, eu e o moço iremos e retornaremos, e voltaremos. Ela tinha essa convicção de que ia voltar com uma resposta positiva da parte de Deus através do profeta Eliseu. Então, ela diz ao marido, olha, vai tudo bem, não te preocupa, só quero que mande aí o transporte, o abastecido, o carro abastecido, e a gente vai resolver. O motorista, porque talvez se ela hoje, nos dias de hoje, não soubesse conduzir, mas acredita-se que ela sabia conduzir o animal, no caso que era o transporte que ela tinha, e dentro desta visão, ela pede para que o esposo envie não somente o transporte, mas uma pessoa que pudesse lhe auxiliar. Por quê? Porque ela percebe que precisa, no trajeto, de alguma coisa necessária. Por isso que a Bíblia diz que ela albardou o jumento, né? Como diz aqui o versículo, a jumenta, melhor dizendo, como diz o versículo 24. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Então nós observamos aqui de que o equilíbrio é tão preciso que ela percebe, se fosse nos dias de hoje, no nervosismo, ela diz, manda um motorista aí porque eu não estou em condição de dirigir, mas ela, com equilíbrio emocional, ela dá as diretrizes de que tudo vai correr bem se funcionar da maneira com que ela está estabelecendo. Manda o carro, manda o motorista, e quando este motorista chega, quando o animal chega, ela coloca o que é necessário, é aquela hora em que ela pega a sua bolsa e coloca as coisas mais necessárias, celular, coloca ali dentro alguns recursos, o cartão de crédito, se não tivesse com dinheiro na altura, enfim, transliteralizando, é claro, para uma aplicabilidade. Nos dias de hoje, a atitude de uma mãe ou de uma senhora equilibrada na hora em que os transtornos ocorrem, em que as perdas ocorrem, em que o perigo bate a porta, em que as necessidades surgem, ela tem um equilíbrio para lidar com a situação de uma maneira muito bem precisa. Nós tiramos isso no que ocorre muitas vezes quando ela está gestando. Na maioria das vezes, as mulheres, quando estão gestando, o marido não sabe onde está a bolsa, o marido não sabe de nada, fica perdido, enrolado, mas ela não. A mulher tem essa inclinação para desenrolar, para desenvolver, e quando pensa que não, ela pega a bolsa do menino, a bolsa disso, as bolsas necessárias e tal, e toda aquela dinâmica que se faz necessária para os preparativos para o nascimento do bebê, ela sentindo dores ali, as contrações, mas está desenrolando tudo. Então esta mulher, ela tem essas características, ela tem essas qualidades, e como uma mulher desenrolada neste 15º quesito, estamos falando do 14º quesito já, não é? Ela sabe lidar com equilíbrio, mesmo em meio às perdas, do versículo de 18 até os versículos de número 23. Mas também ela não só faz isso, ela é uma mulher que sabe delegar com autoridade e precisão ordens e tarefas. Nós observamos que ela fez isso no contexto que acabamos de ler. Ela manda recado para o marido, ela manda recado para o próprio funcionário, dá ordem, delega ordens ao próprio funcionário que está ali, ao servo, já faz assim, não pare enquanto eu não te mandar. Então, neste 10º quesito, nós observamos aqui que ela é uma mulher que sabe delegar em meio às perdas, com autoridade. Ela não deixou de exercer a sua autoridade, o seu papel de esposa, o seu papel de patroa, o seu papel de mãe, o seu papel de crente quando ela está indo ao profeta Eliseu. Então veja que com equilíbrio ela consegue conciliar
conciliar estas tarefas. A tarefa de mãe, a mãe de família, a mãe do menino que está morto neste momento, ela consegue ser a esposa que não dá preocupação ao seu esposo, muito pelo contrário, ela descansa o coração do seu marido, como já citamos aqui, ela consegue delegar as atividades necessárias da casa, do trabalho e os empregados com o qual ela está lidando, ela ainda tem a palavra de autoridade e que delega a ele tudo o que ele deve fazer. Ele diz, olha, vai pelo caminho tal, ela começa até a traçar o trajeto, organiza, diz, mas patroa, eu não sei onde é que está o homem de Deus, não te preocupe, eu tenho aqui o GPS, segue apenas minhas ordens. Então, ela não é que está perdida, muito pelo contrário, dentro dessa situação, em meio ao caos, ela demonstra ser muito equilibrada e que ainda está em condição de delegar com autoridade ordens e tarefas aos seus empregados. Nós observamos não somente isso, mas no 16º quesito, em continuação da temática, que esta mulher, ela sabe ocultar suas dores no que diz respeito às suas perdas. Ela tem um senso de não demonstrar fraqueza aos outros. Ela consegue lidar com esta situação de uma maneira equilibrada, sem dar a entender a alguém de que o mundo está desabando. Ela não demonstra desespero em momento nenhum. Ficamos por aqui, aguardo você no próximo vídeo. Este é o seu canal Relíquias de um Pregador, que vos fala seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva. As mulheres desenroladas da Bíblia. Estaremos entrando ou adentrando em continuação nesta temática aos quesitos 16º, 17º, ainda tem muito pela frente para nós irmos aprendendo e extraindo da vida dessa mulher lições que vão contribuir ainda mais para a nossa fé e aprendizado e desenvolvimento na presença de Deus como pessoas desenroladas. Conto com você, compartilha, dá o like e até o próximo vídeo, se Deus em Cristo assim nos permitir. Um abraço.